Nunes, então, vamos lembrar então o primeiro gol do maior ídolo da história do Esporte Clube Internacional, Fernandão, no Clássico Grenal. Voltou a bola na ponta direita, Helder Granja dominou, é forte o ataque do Inter, pé direito, suspendeu, Fernandão subiu de cabeça, gol! Gol! Para tudo, meu povo! Para tudo, meu povo! Estamos no dia 10 de julho de 2004. São 17 horas 41 minutos. 34 minutos da etapa complementar. Fernandão, o rapaz que é goiano, que veio da França, está fazendo o gol 1000 dos Grenais. O gol 1000 dos Grenais, um gol que vai para a história do futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. Cruzamento da direita. Fernandão, estreia no Grenal e vai para a história. Predestinado, Fernandão. Cabeceador, é por isso que ele foi contratado. E no seu primeiro cabeceio, na sua primeira colocação dentro da grande área, é o gol 1000, é o gol da história, é o gol 1000 dos clássicos Grenais, é o Inter 2-0 e o gol 1000 tem nome, o nome dele é Fernandão Benfica. Momento absolutamente. Daniel Nunes, Olha, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu estava olhando na lancheria Saci aqui em Camaquã, onde os colorados se reuniam para assistir o Internacional, gol 1000. Gol de estreia de Fernandão, ali já mostrou que era predestinado, diferenciado, faria história aqui no Internacional. E a Camila já está emocionada aqui do meu lado. Então nós conversaremos hoje com Tainá Costa, filha do nosso capitão Fernandão, nessa data tão especial, celebrando a vida, história e legado de Fernandão no Internacional. Muito boa tarde, Tainá. Chama atenção também. Oi, boa tarde, tudo jóia? O áudio tá ok? O áudio tá ok. Daniel, acho que tem algum vídeo rodando junto no fundo, o Daniel está vendo aqui, mas o áudio está ok, conseguimos te ouvir muito bem, Tainá. Tainá, este dia de celebração, este dia para celebrar a vida e o legado que teu pai deixou no Internacional. São poucos os atletas que conseguem transcender o campo, e o Fernandão foi esse cara. Ele conseguiu conquistar o respeito e o amor e o fanatismo da torcida colorada, mas também o amor e o respeito da torcida gremista em sua maior parte. Então, primeiramente, muito boa tarde, e eu gostaria já que tu iniciasse falando sobre este legado deixado pelo teu pai. Boa tarde. É muito doido, assim, quando eu paro para pensar. Eu acho que nem ele tinha noção da grandeza e de quantas pessoas ele atingiu, quantas pessoas que nunca viram ele pessoalmente, ele ensinou alguma coisa, ele mudou a vida de pessoas, e cada dia que passa eu vou recebendo cada vez mais relatos de pessoas que dividem isso comigo, que compartilham comigo. Então, assim, é muito gratificante isso, porque você vê a história que ele marcou, né, a quantidade de gente que ele marcou vidas, e enche de orgulho, né? Realmente é estranho, porque assim, a gente não conheceu ele pessoalmente, nenhum de nós torcedores, né? Tu como filha conviveu com ele, obviamente, diariamente, mas nós torcedores não, e mesmo assim nós temos um carinho por ele que como eu falei, transcende o campo, transcende as quatro linhas. São poucos os atletas que conseguem isso. O teu pai, por exemplo, que ao meu ver é o maior ídolo da história do Internacional. A história começou lá em 1909. E é claro, temos outros exemplos de ídolos como Falcão e D'Alessandro, por exemplo. E como era Fernandão no dia a dia? Como era o ser humano Fernandão, aquele que nós não víamos no seu dia a dia? Como era o pai Fernandão? Tu tem fotos maravilhosas com ele no teu Instagram, eu te sigo lá há muito tempo. Gostaria de saber como era o ser humano Fernandão, que o torcedor não conhece. Como ele era no dia a dia? Meu pai foi um dos caras que tinha o maior coração que eu já vi, assim, que eu pude conhecer alguém. Meu pai era muito coração. Eu tenho uma frase tatuada que... é porque agora eu tô de relógio, não vai dar pra ver, porque fica bem em cima. Peraí, deixa eu tirar o relógio. Que fala mais ou menos o que ele me ensinou, que o que nos diferencia é a vontade de realizar nossos desejos. E ele era muito assim, ele tratava todo mundo igual, ele nunca diferenciou o chefe da empresa da moça que limpava os banheiros, por exemplo.
E meu pai era muito brincalhão, assim, acho que muita gente percebe pelo dia a dia, né, quem acompanhava o dia a dia do Inter, ele era bem da zoeira, assim, isso eu puxei ele também, mas ao mesmo tempo ele cobrava muito, assim, então um dia que o Inter perdia, um dia que o time perdia, era um dia que você não podia nem dar oi pra ele, que você ia levar uma patada, sabe? Porque realmente ele se cobrava muito e ele era muito, não digo perfeccionista, mas ele sempre queria dar o melhor, e quando ele não acontecia o que ele queria, ele estressava, até passar a raiva demorava um tempo. Competitivo, então tu quer dizer, competitivo. É algo que eu sinto como colorado hoje. Não é corneta, né? Mas é algo que a gente sente falta hoje em dia de um jogador desse tipo nos representando dentro do campo. Porque ele é muito mais do que atleta. Ele foi representante da torcida dentro do campo. Representou, eu lembro até hoje, naquela volta do Mundial de Clubes. Eu tava no Beira-Rio. Eu fui lá pedir perdão pro Gabiru, porque eu era um dos principais críticos a ele. E eu lembro que o meu pai me buscou no colégio, na época me levou. E eu guardo muito na mente a cena do Fernandão gritando com a torcida. E foi muito espontâneo, né? Porque, assim, eu acho que ele não tinha planejado aquilo de pegar o microfone, vamos Inter, e ficou marcado na história do torcedor, no coração do torcedor colorado. Então, só tem a agradecer, sabe? É complicado, a gente tenta manter o profissionalismo aqui no ar, mas o coração bate mais forte quando a gente fala, né, do Fernando, quando a gente fala da idolatria dele no internacional, né? Mas não sei se a Camila tem algo a acrescentar, algo a falar. Camila Matos, nossa colega colorada, que também está aqui com a gente. Tainá, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo jóia? Tudo certo. Tainá, primeiramente agradecer a tua disponibilidade de conversar com a gente num dia tão especial, né? Não só, acredito que para nós colorados, porque pelo menos na minha opinião, o Fernandão passou a ser uma parte do coração de cada pessoa que gosta e que respeita o esporte e futebol. Porque Fernandão era referência dentro e fora de campo. Fernandão era referência, como tu bem disseste, na cobrança, na competitividade, mas também, pelo menos pelo que nos passava através de vídeos e tudo mais, também era aquele cara que abraçava, que afagava, que botava embaixo do braço e que incentivava. Não à toa que era o capitão, né, do time, e comandava dentro do vestiário e também dentro de campo. Tainá, pra família de vocês, assim, pra ti, pro teu irmão, pra tua mãe, como é celebrar a vida, claro que não fisicamente, mas a vida desta pessoa que foi e é uma lenda, não só do esporte, mas também, com certeza, da família de vocês, uma referência de muito amor e de muito respeito até hoje? Hoje, eu até falei sobre isso no meu Instagram, porque pela primeira vez, assim, eu mudei, sabe, a data de hoje. A data de hoje, normalmente, desde quando meu pai faleceu, eu sempre ficava na minha, não gosto, sabe, não era um dia alegre, assim, pra mim e tal, porque acaba que você sente falta, era um dia que comemorava e tal. Só que de um tempo pra cá, eu fui percebendo que meu pai, ele não tá aqui mais presente fisicamente, mas ele tá presente no coração de um monte de gente. Então não tem por que eu ficar triste com isso, sendo que ele viveu tudo que ele tinha para viver, ele marcou a vida de milhares de pessoas, tem um monte de gente que tem gratidão por ele. E aí hoje eu acordei e hoje foi realmente um dia diferente, assim, porque pela primeira vez eu não acordei e não fiquei mal, de, tipo, nossa, hoje é aniversário do meu pai não tá aqui e tal. Hoje realmente eu acordei e falei, nossa, hoje meu pai ia estar completando 43 anos e tal, que massa, tipo. Eu até falei no Instagram, falei assim, cara, eu tenho que agradecer a Deus, porque eu vim pra terra como filha do Fernando e depois virou Fernandão e tipo, meu pai era um cara muito massa. Então, hoje, especificamente hoje, pra mim, tá sendo um dia especial, sabe, assim, porque eu tive uma mudança, eu ressignifiquei o dia 18 de março pra mim. E, Tainá, claro, nós que somos torcedores, né, a gente entende que Fernandão era o nosso ídolo, Fernandão era aquela pessoa à frente, né, do time, que é o nosso time de coração, mas Fernandão pra vocês era Fernando, né, era o pai, era o esposo, era o filho, enfim. E vocês têm a dimensão
de como o Fernandão era gigante, vocês ainda recebem diariamente o carinho do torcedor colorado? Como é que tá essa situação aí na família de vocês? Cada dia que passa, eu recebo mais e parece que eu vou me assustando mais, assim, porque meu pai, pra mim, é meu pai, né? Tipo, eu via ele, eu falava com ele, e aí, de repente, eu recebo uma mensagem, tipo, igual a homenagem que eu fiz pra ele, um monte de criança que os pais colocaram o nome de Fernando, um monte de torcedor que fez um monte de tatuagem, sabe? Então, assim, às vezes eu olho e falo, gente, que loucura isso, sabe? Porque realmente é estranho pra gente, assim. O coração se enche de gratidão, é o momento que a gente para e pensa assim, nossa, meu pai realmente, sabe, ele foi gigante, assim. Mas ao mesmo tempo você fala, gente, mas meu pai era só meu pai, sabe? Inclusive, igual tu falou, o teu pai, pra vocês, era o teu pai, não era este ídolo de uma nação, né? Mas hoje eu fiz uma pergunta lá no meu Twitter. Torcedor colorado, o que Fernandão significa pra você? Então, se me permite, eu vou ler alguns dos relatos que os torcedores colorados disseram. O Michel Sorondo, por exemplo, disse: a representação do torcedor e seu amor pelo Inter dentro e fora de campo. Também temos o Felipe, que disse: um ídolo máximo como jogador e pessoa que foi um homem iluminado, predestinado. E assim temos, por exemplo, o Diogo disse: libertador, revolucionário do clube. Dos que eu vi jogar, o mais importante da história, disse o Miguelito. Então só palavras muito boas. O Guilherme Suman, irmão do Thiago Suman, comunicador colorado, disse: a prova dos deuses. Então realmente deve ser algo diferente, né, pra vocês, é um motivo de muito orgulho, mas deve ser de vez em quando, entre aspas, assustador todo esse reconhecimento, mas isso só mostra como marcou Fernandão. E agora o teu irmão também tá seguindo o caminho do futebol, né? Ele tá no Internacional e eu quero saber contigo, assim, como é que tu convive com ele? Como é que é o sentimento dele? Ele sente uma responsabilidade muito grande de ser o filho do Fernandão, de ter que daqui a pouquinho ser parecido com ele, trilhar o mesmo caminho, ou ele tá levando de boa essa situação, tá seguindo o início de carreira dele, tudo bem? A gente, desde quando ele era muito pequeno, meu pai nunca forçou ele foi uma escolha dele, e a gente nunca quis pressionar isso, tanto sempre evita a comparação, justamente por causa disso, porque essa pressão ela sempre vai existir, essa cobrança ela sempre vai existir, só que ele ainda está no começo da carreira, ele ainda tá começando agora, tá no sub-17, então assim, essa pressão já de cara a gente tenta evitar, assim, porque a gente sabe que é uma coisa que no futuro vai acabar acontecendo, e por isso, e na cabeça dele também tem, claro, mesmo meu pai e todo mundo sempre falando que ele é ele, meu pai foi meu pai, da mesma forma que eu sou eu, entendeu? Mas essa pressão vai acabar sempre existindo. Tana, eu vejo muitas fotos tuas com o Fernandão desde pequena, colorada. Como é que primeiro foi trabalhado esse coloradismo por parte do teu pai em ti? Tá certo, ele foi o ídolo daqui, da torcida colorada, mas jogou também no Goiás, jogou no São Paulo. Como é que foi essa identificação tua com o Internacional? Eu quero também saber contigo como é que é essa identificação hoje e como é que é a tua identificação com o futebol em si, porque tu tem canal no YouTube também, né? Tu tem os teus projetos. Então, meu pai nunca me forçou a torcer pro Inter ou para qualquer outro time. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu, porque meu pai morava na França, eu morava com a minha mãe aqui no Brasil, e eu era muito pequena ainda. Quando meu pai foi para a França, eu tinha 2 anos, ele voltou, eu tinha 4, se eu não me engano, 4 ou 5 anos, assim. Então eu não entendia muita coisa. E eu não assistia o futebol europeu também, porque naquela época, né, não transmitia igual transmite hoje em dia. E aí, quando meu pai veio para o Brasil de volta e foi para o Inter, eu acho que foi quando eu comecei a entender sobre futebol e a entender que meu pai era jogador e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a torcer para o Inter, porque meu pai jogava no Inter. Só que com o tempo, antes mesmo dele sair do Inter, a família inteira já estava apaixonada no Inter, e depois que ele saiu, foi uma coisa que ninguém conseguiu mudar, assim. A gente brincava, a gente falava assim, não, meu pai, igual quando ele estava no São Paulo,
eu torço pro Inter, mas eu torço pro meu pai, entendeu? Tipo, então eu não conseguia mudar o time, eu não torcia pro São Paulo, eu torcia pro meu pai. E o time sempre ficou e eu nunca mais consegui abandonar o Inter. E aí, com o tempo, eu fui crescendo e fui entendendo cada vez mais. E fui tendo uma ligação muito forte com a torcida. E quando meu pai foi como dirigente para Porto Alegre, foi quando eu fui morar com ele. E aí eu pude frequentar mais vezes o estádio. E aí que eu me apaixonei mais, e aí eu virei uma colorada roxa. Então, foi muito... Foi espontâneo, assim, não teve pressão, não teve obrigação, não teve nada. E sobre o futebol, eu acho que foi mais ou menos isso também. Eu vi meu pai no meio, eu cresci e eu me apaixonei por aquilo. E quando eu morei com meu pai, a gente conversava muito sobre, e eu fiquei uma louca fissurada em futebol, assim. Tanto é que quando eu fui... Quando eu estava na faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que me remetesse ao futebol, e aí por isso eu escolhi o jornalismo, para trabalhar com o jornalismo esportivo. Tainá, tudo bom? Daniel Nunes. Oi, tudo jóia, Daniel? Tudo jóia. Olha só, sou gremista, vou deixar primeiramente meu carinho pra você e pra família do Fernandão, mas eu tenho um questionamento. Sabe que no momento maior, no momento que o Internacional teve junto com o Fernandão, nós, quem era gremista, viveu uma situação emblemática. Claro que é a questão da corneta. Mas eu te pergunto, como é que era o Fernandão internamente em relação com o rival? E eu quero deixar também um carinho especial, o meu respeito e admiração pelo Fernandão, porque ele tinha esse respeito pelo Grêmio, mesmo quando a gangorra estava alta para o lado colorado. Então eu te pergunto, como é que era o Fernandão aí no íntimo com relação ao rival? Meu pai nunca desrespeitou, e na verdade, assim, ele sempre teve uma rivalidade, obviamente, ele era jogador do Inter e tudo mais, só que ele sempre respeitou muito o Grêmio, e ele também, assim, nunca, como que eu posso dizer, nunca deixou se influenciar pela corneta, entendeu? Igual, eu lembro disso muito, muito nítido assim na minha cabeça. Teve um dia que a gente foi, e a rivalidade daí, ela é uma rivalidade muito diferente da nossa aqui em Goiânia, por exemplo. Aí vocês são todos muito... acirrada. Viciados, são sabe? muito loucos, mais ou menos isso. Mas fica só na corneta, então, graças aí a um dia a gente foi no shopping, no Praia de Belas, a gente tava passeando no Praia de Belas, e aí passou um colorado, e meu pai tava com uma camiseta azul, mas nem era azul, sabe? Tipo, era tipo um verde água, uma coisa assim. E aí passou um colorado, virou e falou assim, nossa, Fernandão, você é de azul. Aí... Pera aí, rapidinho, gente, desculpa. Eu tô dando a entrevista, rapidinho, fecha aí, por favor. Aí aconteceu isso. E aí ele chegou no cara e falou, não, isso aqui é só uma camiseta. Aí ele foi tentar explicar, sabe? Na época eu era pequenininho, eu falava, gente, mas é só uma camiseta e tal. Então, assim, ele nunca olhou essa rivalidade com maldade, assim, e ele ensinou isso pra gente, sabe? Depois da morte dele, aconteceu umas coisas que me chatearam muito em relação à torcida do Grêmio. Eu nunca desrespeitei, ele nunca desrespeitou, e eu acho que é por isso que eu fiquei mal, entendeu? Porque eu sei que da parte dele sempre houve um respeito, e aí teve uma parte, eu não estou generalizando, teve uma parte exclusiva da torcida que fez, vocês devem saber, né? A gente lembra, sim. Uma imbecilidade. E aí isso me chateou muito, justamente porque ele foi uma pessoa que sempre respeitou, e ele sempre ensinou a gente a respeitar. E, Tainá, pra gente encerrar a entrevista, saindo um pouco deste assunto, mas como tu falou que é colorada roxa, como nós tivemos os últimos anos um tanto quanto complicados pra torcida colorada, né? Muita coisa ruim acontecendo, escândalo de corrupção, escândalo político, rebaixamento, voltamos. Agora ficamos por um gol por 40 anos, um gol, mas enfim. Só que agora iniciamos um novo ciclo no Internacional, um novo treinador, nova diretoria, quebrou aquele grupo político que vinha governando o Internacional há muitos anos. Como tu vê este novo ciclo? O que tu espera deste novo ciclo como torcedora colorada? Eu acho que é renovação, né? Assim, parece que vem tudo novo, sabe? Quando você fala assim, nossa, agora parece que deu uma sacudida, vamos começar tudo do zero, vamos voltar todo mundo a se iludir. Porque realmente... Não,
eu tô falando isso porque realmente eu falava, eu de um tempo pra cá eu já falava, gente, eu não vou me iludir com o Inter. Aí com o jogo do Flamengo, eu não ia assistir o jogo. Aí um amigo meu aqui de Goiânia falou assim, tá, vamos assistir o jogo comigo. Aí eu já fiquei super iludida e falei, meu Deus, a gente vai ser campeão. E aí depois eu caí do cavalo, né? Mas esse tombo aconteceu com todos nós colorados, Tainá. Eu tenho certeza disso. E aí assim, a sensação que eu tenho é justamente de renovação, sabe? E aí eu que sou muito ligada ao futebol feminino também, mudando assim, do masculino, eu vejo que as propostas do Alessandro Barcelos para o futebol feminino, para o futebol masculino, ele já está cumprindo, entendeu? Igual as meninas vão jogar sábado agora a final do Brasileirão Sub-18 no Beira-Rio. É Sub-18, não é o time principal. E isso foi uma proposta dele. Então, assim, quando você para e você percebe que as propostas que o presidente fez, ele está cumprindo, você já começa a olhar com um olhar diferente, né? E ele é um cara, assim, que eu já acompanhava antes, eu admiro bastante. Então, eu espero realmente que seja uma mudança e que realmente aconteça uma mudança no Inter e que venha fases alegres para o torcedor colorado. Eu confesso que depois do jogo contra o Corinthians eu chorei assim, de soluçar. E eu disse, eu não me iludo mais, não quero saber mais, já cansei de sofrer. Isso daqui não é humano, nós tá sofrendo pros caras que estão jogando bola dentro do campo, sabe? Aí deu 2 dias, começou a movimentação no Inter, eu já disse, eu acho que vai dar, eu acho que essa mudança aí vai vir coisa boa. E já tô agora tudo de novo aí, iludido, como tu bem falou. Valério, tens alguma pergunta? Com certeza, prazer falar com você, Tainá. Valério, tudo bem? Oi, Valério, tudo jóia? Diz uma coisa pra mim, quando eu deixei mais a entrevista pros colorados aqui, porque já estavam chorando só na hora daquele gol que foi transmitido aqui, que você também viu, porque no teu olhar aqui no vídeo, eu percebi que você até se levantou e começou a escutar junto conosco esse áudio. Para os gremistas, né, também, porque não inesquecível, porque foi o Fernandão que marcou o gol 1000 num clássico. O que vocês, convivendo com ele, naquele momento, viram dele ter tido ou ter sido o dono dessa marca histórica? Lembrando que foi a estreia dele. A estreia, exatamente. Na época, vou ser bem sincero, eu não sei nem se eu assisti esse jogo. Eu não lembro, eu não sei nem se eu assisti. Porque eu não morava com ele, então, assim, eu acho que possivelmente eu não assisti. Mas, com o tempo foi passando, assim, eu lembro um dia que a gente estava no Beira-Rio e aí alguém chegou e comentou e tal. Eu parei, eu olhei, eu acho que eu deveria ter uns 7, 8 anos, assim. Eu parei, eu olhei, eu falei assim, uai, mas foi na estreia? Aí ele falou, foi. Eu falei pro meu pai, né? Aí ele falou assim, foi, você não sabia? Aí eu falei assim, não sabia que era na sua estreia. Eu sabia que ele tinha feito o gol 1000, mas eu não sabia que era na estreia dele. Aí ele falou assim, foi. Aí eu olhei pra ele, eu olhei pra ele, eu falei assim, realmente, não tinha como mudar a história, não. Aí ele começou a rir, e a sensação é essa, sabe? De que tudo já estava premeditado, tudo já estava escrito antes, porque é uma loucura, assim, você pensar que na estreia dele, ele faz um gol de cabeça, que sempre foi o cargo-chefe dele, e é o gol 1000 em Grenais, que é o maior clássico do Brasil, entendeu? Então, eu acho que a história dele no Inter já começou a ser escrita ali naquele momento. Predestinado, iluminado, Fernandão. Tainá, infelizmente nós vamos ter que encerrar a entrevista, já excedemos o break por aqui, muito bom o papo. Eu gostaria que tu divulgasse os teus projetos. Eu acompanhava muito o 9 dela. O teu canal. Vamos voltar semana que vem com o 9 dela. Eu já ia largar aquela corneta, quer dizer, Tainá, vamos voltar com o canal. Vamos voltar, a gente dá uma pausa, mas agora a gente vai voltar semana que vem já com o 9 dela. Então eu gostaria que tu divulgasse teus projetos e desde já te agradeço a tua participação, muito obrigado. Gente, eu tenho um canal no YouTube que é o 9 dela, que eu falo de futebol, tanto de futebol masculino quanto de futebol feminino. Nosso foco é sempre dar visibilidade para a mulher dentro do futebol, porque eu sou uma mulher e eu falo de futebol. Faço jornalismo, trabalho com jornalismo esportivo, então eu quero cada vez mais dar voz para essas mulheres. Meu Instagram é @TAYRC9 e o Twitter é o mesmo, então me segue nas redes sociais, se inscreve lá no canal e é isso. Obrigada pelo convite, é sempre muito bom participar com vocês, então
É isso. Tainá, muito obrigado então, foi um prazer falar contigo nessa data tão especial para cada um de nós, para os torcedores colorados e também em parte dos torcedores gremistas. Afinal, o Fernandão fez, mesmo que indiretamente, parte da história também do próprio Clássico Grenal.